Eu acabei de conversar com algumas pessoas e buscar, com a notícia checada, rechecada, a informação sobre a possibilidade do Jorge Sampaoli vir para o Atlético. Sim, Atlético e Sampaoli se reuniram em Belo Horizonte. O presidente do Atlético não participou da reunião. O presidente do Atlético não está em Belo Horizonte, ele está tratando de uma outra possibilidade, de um outro nome que o Atlético também trabalha. Então foram divididas duas frentes. Quando começou esse namoro do Atlético com o Sampaoli? Logo após a saída dele do Santos. Ali aconteceram os primeiros contatos. Tenho a informação de que quem trouxe o nome do Sampaoli para o Atlético foi um empresário de Belo Horizonte, muito conhecido no meio do futebol, o Ângelo Pimentel, que inclusive, pelo que eu apurei, participou dessa reunião de hoje, acompanhando o Jorge Sampaoli. Atlético e Palmeiras namoraram o Sampaoli ao mesmo tempo, inclusive trocando informações no momento da conversa de ambos. Quando o Sampaoli fala não para o Palmeiras e o Palmeiras fala não para o Sampaoli, o Atlético chegou até a desanimar e quase desistir. Falou, poxa, o Palmeiras com a Leila, com Crefisa, com tudo por trás. Libertadores. Um time melhor do que o do Atlético. Um elenco melhor. Não deu certo, não vai dar certo esse negócio. Só que aí uma série de pessoas trabalharam para tentar ajustar e chegaram no ponto de hoje, da vinda do Sampaoli a Belo Horizonte. Quem tocou pelo lado do Atlético foi o diretor de futebol do Atlético, Rui Costa. O Rui Costa tocou toda essa negociação. Ele, o Rui Costa, é o grande entusiasta dessa possibilidade de vinda do Jorge Sampaoli para o Atlético. E se do lado do Palmeiras tem a Leila, do lado do Atlético, dois grandes patrocinadores e parceiros e amigos do Atlético, e dois grandes atleticanos, acima de tudo, se empenharam muito para esse processo. Ricardo Guimarães, do Banco BMG, e o Rubens Menin, da MRV Engenharia. São patrocinadores do Atlético. O Atlético disse o seguinte, olha, pro que o Atlético tem de budget, de orçamento pro ano, não cabe o projeto Sampaoli. Mas os dois patrocinadores do Atlético se dispuseram a ajudar na construção. O Jorge Sampaoli tem nesse momento uma proposta do Atlético em mãos. Não é um aceite do Atlético da proposta apresentada pelo Sampaoli, mas é uma contraproposta do Atlético a ele. Pelo que pude apurar, o Sampaoli pediu um salário muito alto, acima do que o Atlético topa pagar. Os patrocinadores toparam pagar uma parte do salário do Sampaoli, numa relação que seria também do Sampaoli ser garoto propaganda dessas duas instituições, né? O Banco BMG e a MRV Engenharia. Seria uma coisa ligada, vinculada ao direito de imagem do Sampaoli. Então o Atlético faria o seguinte, olha, Sampaoli, o meu teto para um técnico é X, te pago esse X. A diferença entre o X e o que vai ser o salário final, os patrocinadores assumiriam. Sampaoli colocou na mesa um pedido de estrutura e de time. Pelo que apurei com algumas fontes, essa estrutura geraria em torno de 60 milhões de reais entre contratações e investimentos do Atlético. Os patrocinadores também topariam participar em parte disso, tanto com financiamento para a contratação de alguns jogadores. Eu já tinha uma informação há alguns dias que o Atlético poderia fazer umas 4 contratações de mais vulto, e essas contratações vinculadas aí com seus patrocinadores, quanto no desdobramento também de pagamento de parte de salário para esses jogadores. Em que pé está a situação? Sampaoli deixou Belo Horizonte com uma proposta do Atlético que não é o que ele pediu, mas que também não é o que o Atlético abriu na conversa. Ele pediu até amanhã, na hora do almoço, para responder o Atlético. Algumas pessoas acham, Cadu, pessoas que circularam nesse processo, que o Sampaoli
pode tentar empurrar um pouquinho com a barriga, porque existe um sentimento em torno disso, de que o Sampaoli carrega uma esperança de que o Jorge Jesus não fique no Flamengo. E que, sendo assim, ele, Jorge Jesus, partindo para o exterior, o Sampaoli poderia ter um convite ou uma oportunidade de treinar o Flamengo, que convenhamos, né, gente? Eu acho que é o sonho dourado de qualquer técnico hoje e de qualquer jogador estar nesse elenco, nesse projeto do Flamengo. Mas, caso não vingue o projeto do Flamengo, o projeto do Atlético seria hoje um projeto que interessaria muito a ele. Pela vontade que o Rui Costa tá de que a coisa dê certo, pelo empenho que o Rui Costa tá no processo, pela garantia de ter patrocinadores de peso por trás, dando primeiro o apoio financeiro para a contratação dele, a garantia de salário, de tudo que ele pediu. E segundo, porque esses patrocinadores também ajudariam a montar o elenco, a montar o time. Pelo que pude apurar, ele pediu cerca de 10 jogadores ao Atlético. Já apresentou alguns nomes nessa reunião ao Atlético. E que dentro desse pacote seria um projeto robusto e pesado. O Atlético entregou a ele essa proposta, falou a ele o que seria possível em termos de investimentos e de contratações de jogadores. Ele viajou com essa proposta e aí vai ter a noite para pensar, para dar resposta. E enquanto isso, o Atlético não parou apenas no plano A, que é o Sampaoli, teria também outro plano, não vou chamar de plano B, né? Porque ficaria parecendo que só vai se o Sampaoli não vier ou não der certo. É um outro projeto que o Atlético vinha até trabalhando há mais tempo e que esse outro plano estaria a cargo também do presidente do clube, que inclusive, por ter participado de uma reunião sobre esse outro nome, não estaria em Belo Horizonte. E seria o nome também de um outro treinador estrangeiro que o Atlético estaria trabalhando. Mas podemos afirmar, neste momento, o Sampaoli tem uma proposta do Atlético, ele esteve sim em Belo Horizonte, ele apresentou o que quer, cerca de 10 jogadores, num orçamento aí de contratações girando na casa de 60 milhões de reais, e voltou para casa com a contrapartida do Atlético, do que o Atlético pretende investir em jogadores, do que o Atlético pode investir em jogadores e do que o Atlético tem de proposta para ele, para a comissão técnica dele. Tem gente muito otimista com o processo, outros mais com o pé no chão, entendendo que a proposta que ele entregou está muito acima do que a que o Atlético devolveu a ele. Então você tem pessoas que passaram por esse processo muito otimistas. Ouvi de uma pessoa que acredita que está 70%, e que a diferença disso estaria aí na vida do Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus ficar no Flamengo, o Sampaoli muito provavelmente baixaria um pouco a bola e aceitaria o projeto que o Atlético lhe apresenta, até porque também não estão sobrando muitas opções para ele aqui. Ele quer ficar no futebol brasileiro, a informação que eu tenho é essa. E aqui, João, só não tem técnico hoje. O Atlético Paranaense nem fala no nome do Sampaoli, não é perfil do Atlético Paranaense investir assim, né? Para pegar mais pesado. E o outro time é o Santos, que ele acabou de sair. Então não tem pra onde ele correr, não. É a análise que pessoas que estão envolvidas nesse processo fizeram. O mercado tá fechando. O Inter tem técnico, o Grêmio hoje renovou com o Renato Gaúcho. Os 3 do Rio, fora o Flamengo, não estariam aí muito nesse patamar do que o Sampaoli tá colocando no mercado. O Atlético Paranaense, muito bem disse o Cláudio, não tá também com esse perfil de abrir o cofre. Então começam a ficar escassas também. O Atlético até joga um pouco com isso também, sabe, Cláudio? Seguinte, olha, isso aqui é a realidade do clube. Analise, se você topar, vem pra cá que você vai ter isso aqui com garantia, com patrocinador por trás e um projeto aí para 2-3 anos no Atlético, né? E com um trabalho muito empenhado do Rui Costa, que tá tocando com esse processo do Sampaoli. E o presidente acompanhando, obviamente, deliberando no caso Sampaoli, mas também com um olho no peixe, um olho no gato, né? Inclusive hoje ele teria participado de uma outra conversa que também é um outro plano do Atlético, caso o Sampaoli não queira.
O Sampaoli ficou de dar uma resposta pro Atlético até amanhã na hora do almoço. Mas já tem gente apostando também que essa hora do almoço de amanhã é para ganhar um pouquinho de tempo e virar a hora do almoço de domingo, após o jogo do Flamengo no sábado, e ver os desdobramentos da vida do Jorge Jesus.